De volta ao programa Entrevista, aqui na TV Câmara Pelotas. E claro que a gente não nada melhor do que reiniciar pós o período de eleição com quem conhece essa casa, já foi vereadora, deputada estadual reeleita por Pelotas, Miriam Marrone. É um prazer imenso. Que oportunidade da gente poder conversar. Diríamos, está inscrita hoje ou não? Que prazer, Olha, deputada. Primeiro, obrigado, Edson, pelo convite, né? Primeiro, pela relação de amizade que nós temos e a admiração que eu tenho contigo enquanto profissional também. E depois estar aqui nessa casa, né, onde eu nasci politicamente, então é sempre muito bom voltar às origens da política, né? Uma origem política que foi antes mesmo dessa casa. Foi no movimento sindical que tudo começou? Isso. Vamos recuperar um pouquinho para o pessoal, antes da gente entrar nessas questões, e são muitas que a deputada tem tratado? Olha, lá nos anos 86, né, 85, é que começa toda a luta pela democratização, né, a luta já ainda os resquícios da ditadura, e eu trabalhava na Universidade Federal, o Marrone também, e nós não tínhamos direito à sindicalização, era proibido o servidor federal ser sindicalizado. Então, uma série de pautas corporativas, como carreira, igualdade. Eu sou da época, né, que não se misturavam as categorias. Professor era superior, funcionário intermediário e aluno, então, nem se usava o mesmo ônibus. Aluno era um ônibus, não se misturava com funcionário e nem com professor. Bom, então falar em processo de escolha como acontece hoje de reitores, nem pensar. Mas imagina, né? Eram nomeados, né, pelo governo federal sem discutir absolutamente nada. Nós não tínhamos um processo de democratização efetivo. Nós estávamos caminhando para esse processo. E aí a gente começa a lutar primeiro pelas questões das universidades federais, contra as privatizações. Eu lembro das frases de ordem, né? Arroz, feijão, saúde e educação. E fora daqui o FMI, né? Então, eram palavras de ordem que marcavam muito a nossa luta dentro da universidade, primeiro por uma questão corporativa, mas a gente começa a se politizar e aí o PT começa a aparecer, a ter um diálogo com a sociedade brasileira mais forte, né, com o Olívio, com o Lula, com o Tarso, e nós começamos a compreender aquela mensagem, né, que eu tenho muito orgulho de estar no PT e ter acompanhado, né, o nascimento do PT lá em 86, e depois dali, obviamente que tem uma outra origem, viu, Edson? Meu pai, ainda ontem eu lembrava que, né, meu pai já morreu há mais de 12 anos, né? Na verdade há 15 anos, e eu fazia uma homenagem a ele e dizia, pai, ele era um trabalhador de esquerda, né? Sindicalista também de esquerda, brisolista, genguista, comprometido, né, com a questão da democracia, de uma visão mais socialista. Então, não é por nada também que eu tenho uma origem de esquerda e uma origem na política, né? Também devido ao meu pai, que eu tenho muito orgulho dele ter posição, dele se manifestar, né? Nunca foi uma pessoa omissa, ele tinha lado, ele lutava por seus ideais e eu acho que eu tenho uma boa origem. Foi aí que surgiu a família Marrone, nesse movimento sindical na Universidade Federal? Na verdade, nós já tínhamos casado em 80, né? Então foi anterior a isso, então? A minha compreensão um pouco da política vem um pouco da minha casa, certo, né? Mas eu e o Marrone crescemos juntos nessa trajetória política, né? Crescemos juntos compreendendo primeiro o papel da Universidade Federal no Brasil, a sua expansão, contra a sua privatização, né? Porque ela tinha uma influência na sociedade, como tem, obviamente, hoje, né? Na formação, na ciência, na tecnologia e na cidadania. Então, nós ajudamos muito a despertar a cidadania do povo brasileiro e nós aqui da região. Obviamente que eram 2, 3 universidades, 4 no Rio Grande do Sul, né?
Hoje, graças a Deus, nós temos a Unipampa, nós temos mais de 4 unidades novas de universidades federais, né? Nós temos mais de 6 unidades novas dos institutos federais de educação, né, espalhados por pela metade sul. Jaguarão, tu vai lá, tem a Unipampa, aquele prédio com qualidade. Tu vai, também Jaguarão já tem, né, a Escola Técnica Federal, que a única escola técnica era aqui, né, a grandiosa escola técnica, a ETP, né, que formava para o Brasil. Com a política do presidente Lula, da presidenta Dilma, nós priorizamos essa expansão, esse acesso às pessoas ao ensino federal, ao ensino técnico. Então, são essas lutas que animam muito a gente. A continuidade daquela origem ainda pela ideia da liberdade, da democracia, né, que hoje assustadoramente começa a aparecer pontos no país de uma fala absolutamente fascista e assustadora. Eu acho que as pessoas não sabem o que é pedir a volta da militarização, né? As pessoas não têm ideia do que estão dizendo. Foram instigadas, foram influenciadas por informações errôneas, da ideia de que está tudo mal, que a questão da corrupção ela é uma questão da política, não é, né? Que bom que isso está saindo para fora, que bom que essa cultura da lei do Gerson, a cultura do povo brasileiro, porque ela está no empresariado, ela está nas famílias. Eu lembro, Edson, para confirmar isso, né, de que, infelizmente, a cultura da lei do Gerson, da vantagem, ela faz parte um pouco da nossa ideia do esperto, né? Uma ideia de que o brasileiro é esperto, então ele conta vantagens. Mas estás esperando na fila, eu já entrei pela porta do lado, porque eu conheço uma pessoa influente, e ainda te bate nas costas, te chamando, né? Dando a entender que tu não é esperto. Tipo, tem uma fila que diz que o atendimento prioritário é para idosos, gestantes ou pessoas com deficiência. Ah, mas eu passei ali, passei na frente de todo mundo. Exatamente isso. Eu lembro que quando eu tinha consultório, né, os conhecidos me pediam muito para que eu desse vários recibos para sair daquela faixa do imposto de renda. Mas isso era normal. A gente não se dá conta de que essa cultura, ela vem com a coroa portuguesa, né? Ela vem já... Pelotas foi exemplo disso. Aqui, diferente de Caxias, que foi uma colonização italiana, né, onde a riqueza veio pelo esforço e o suor do trabalho, aqui foi um ponto do privilégio dos membros da coroa portuguesa que ganhavam as terras, não precisavam trabalhar, né, e criavam as vantagens de quem era da coroa. Então, isso vem muito da origem portuguesa. Se cria essa ideia do esperto e que hoje, obviamente, onde tem renda, onde tem poder, ela é um atrativo. E apesar de já ter acontecido lá dos anos 80 para cá, são praticamente 30 anos da redemocratização, eu ainda considero um processo muito novo. As pessoas, me parece que as pessoas ainda também não estão habituadas de que, mais do que um dever, elas têm o direito de escolha de seus representantes. E mais do que isso, elas têm também o direito e o dever de acompanhar a atuação de cada uma das pessoas que são escolhidas, eleitas. E normalmente isso não acontece. Aí eu vou lá porque tem que votar, é obrigatório, essa coisa toda. As pessoas têm que ser mais participativas neste processo, né? É exatamente isso, né? Todo o processo da liberdade, da democracia, ele é muito novo. Acho que nós não compreendemos, ele é um processo em evolução, obviamente, né? E ele vem com, infelizmente, a grande mídia, ela acaba não contribuindo para esse processo da mudança da ética, do processo de corrupção nos poderes. Por exemplo, a corrupção aparece agora com a questão do leite, nós vimos, né? E eu poderia trazer dezenas de exemplos de processos de corrupção do meio empresarial, no meio político, mas como aparece muito o meio político, que são poucos, a maioria não é,
se tornou nessa eleição um processo contra o partido, contra o PT, como se a origem da corrupção tivesse com o PT. Graças a Deus, o presidente Lula deu o que não se dava antes, liberdade à Polícia Federal, liberdade a todos os poderes, as instituições, para investigar, doa quem doer. Cai no meu partido, em algumas pessoas, caiu, foram presas, punidas. Agora, esse processo, né, ele não é igual para todos. Né? A corrupção ela sempre tem que ser compreendida e eu penso que nós vamos, e eu quero me dedicar a isso, Edson, nessa nova legislatura, que é como trabalhar o currículo escolar para que nós possamos trabalhar nas crianças e adolescentes um outro comportamento ético. Porque esse processo... Porque senão se repete. Se nós não incidirmos, mas não com essa deformação que a grande mídia fez, identificando em partidos, usando o processo da corrupção para disputa eleitoral. A senhora acha que a educação é a grande ferramenta que pode transformar? Porque estamos falando da corrupção, mas também a própria droga, que eu sei que é um tema que a senhora trabalha muito e há muito tempo. Se não trabalhar lá na base, na escola, onde também a droga hoje se infiltra e ela tem um acesso muito facilitado, mas se não trabalhar lá na base, dentro do jovem, me parece que nós vamos ver permanentemente trabalhando com a repressão. O comportamento. Repressão. Mas a gente não está com... As ações que podem afastar ou prevenir, né, o acesso de mais e mais e mais jovens, a gente trabalha muito assim, tem que ter força policial. Ou seja... Já viu que isso não resolve, né? Prender, só prender, obviamente, que quem até comete o delito... A sociedade diz o seguinte, ó, drogado é bandido. Um drogado pode ser qualquer um dos nossos filhos, dos nossos parentes, que na fase da adolescência tem todo um espectro que se oportuniza, né? A fase da adolescência, ela é frágil, ela é o processo onde o princípio do prazer ele toma conta, né? E no cérebro ainda não se desenvolveu o processo de autocrítica, o processo da maturidade, que é o último setor do cérebro que se forma e que vai ser aí pelos 22, 23, que é a entrada na idade adulta. Então, nós temos todo um período, qualquer jovem, né, que nessa fase é frágil, está suscetível, porque ele não tem capacidade interna, né, no seu desenvolvimento humano, né, porque ele tem muito mais no cérebro a ideia do princípio do prazer, né, da busca, não tem limite, não tem medo, né, e é um pouco bipolar, ele tanto tem ideia de depressão quanto de euforia, é da natureza do processo da transição, né, nesse período da adolescência. Então, qualquer jovem, ele pode ser vítima de um processo de dependência química. E eu sei que a senhora trabalhou, já trabalha há algum tempo, com o chamado de grupo de mães contra o crack. Como tratar essa questão, já que a sociedade está assustada ainda? As forças policiais tratam a consequência, mas tem famílias sendo desestruturadas. Como enfrentar uma questão? Porque me parece, e aí não é só o governo, eu acho que a sociedade não estava pronta para preparar esse problema, para enfrentar esse problema da droga. Pai, mãe e escola. Pai e mãe e escola. Nós, nos últimos 35 anos, eu sou mãe de uma geração que ficou perdida, confusa no meu papel de dar regra, limite, né, comandar, ser autoridade pelaquela vida, que é diferente de autoritarismo, viu? Um ser humano em formação, ele precisa ter o cuidado e ser coordenado, e ser orientado, e ser educado pela autoridade da mãe, do pai. E eu faço questão de usar essa palavra autoridade para mostrar o quanto nós fomos vítimas de um processo cultural que, obviamente, também rompeu com aquele modelo
patriarcal dos anos 50, 60, né? Havia um modelo extremamente desrespeitoso com a infância e a adolescência. A infância e a adolescência não tinham opinião, ela era o comando apenas do mundo adulto. Então, obviamente que isso trazia problemas sérios para a formação do ser humano. Mas o problema é que nós saímos daquele momento, daquele modelo patriarcal, autoritário, que não respeitava a infância e a adolescência, e saímos para o outro extremo, onde tudo pode, onde deixa experimentar com a vida, vai aprender sozinho. Não é assim. Agora, não é mais assim, está provado. Então, nós estamos agora num resgate, Edson, dessa consciência de pai e mãe, né? E eu falo para quem vai ser pai, vai ser mãe, para quem tem filho adolescente, né? O maior amor que a gente pode dar para um adolescente e uma criança é dar regras, é ter limite, é ensinar, preparar para a vida. Isso é amor. E nós tivemos uma geração dos últimos 35 anos que não é culpa de A ou B, é culpa de um processo de mudança de comportamentos que essa última geração dos últimos 35, 40 anos teve. E eu fui vítima disso, eu me senti várias vezes indecisa. Eu acho que todo mundo deixa, é importante a liberdade, vai aprender. A ciência está mostrando hoje, né, a ciência do comportamento, os psicólogos e os psiquiatras, essa questão de estudar o cérebro, né? Por que a gente não pode deixar o jovem sozinho? Ele não tem as condições cerebrais capazes de lidar sozinho com esse romper limites, com o princípio do prazer. Então, isso é desumano quando a gente não cuida dessa criança e desse jovem. Eu sei que o governo federal tem um programa chamado CRAC é Possível Vencer. Inclusive, os municípios têm se apresentado projetos para conseguir captação de recursos nesse combate, né, que o CRAC, agora estão surgindo já outras... Agora é a DMT, os gurias aqui... Já teve a Merla, agora está chegando a DMT, ou CRAC, que torna as pessoas completamente desestabilizadas, organicamente irreconhecíveis. É muito triste, Edson. Então, o que nós vimos, né? Que a nossa rede ainda não funciona. Apesar do governo federal e o governo do estado ter colocado muito mais recurso, né? Obviamente 3 vezes mais recurso do que tinha leito. Infelizmente, nós em Pelotas, é uma vergonha, mas nós, a gestão municipal, ela não condiciona o contrato com os hospitais para que no contrato ofereça leitos para tratamento da desintoxicação no hospital público, né? Quando a gestão municipal ela compra o serviço SUS, que vem o dinheiro do governo federal e o governo do estado. Então, a gestão municipal ela deveria condicionar não só os hospitais venderem o filé, tem que vender a carne de pescoço, tem que vender o filé, tudo junto, né? Quando o sistema público compra serviços. Então, Pelotas é uma vergonha porque nós temos muito poucos leitos para desintoxicação no hospital público, que é o início do tratamento, mas não é tudo. É apenas a primeira atitude a desintoxicar, deixar o organismo capaz de iniciar, sim, aí um processo de tratamento que é a longo prazo. E que, ainda apesar dos recursos, essa rede não está acontecendo, né? Nós temos muito problema, nós temos muito que avançar, né, em um tratamento eficaz, contínuo e interligado. Os tratamentos não são interligados, não há uma oferta na segunda fase do tratamento, que é, por exemplo, comunidades terapêuticas científicas, a gente tem que ter a religiosa, mas isso é doença, viu? Então, nós temos que ter equipe, né, na área da saúde para tratar de uma doença, né? Então, a rede ela não existe, ela não está interligada, ela é falha. Então, todo o meu mandato agora, né, que é novamente enfrentar esse tema da dependência química, mas com um elemento muito mais importante, que é a escola de turno integral. Não tem saída
para fortalecer esse jovem nessa fase aguda, né, da ideia de romper limites, que a escola, porque lá dentro da escola, tu passa a maior parte do tempo. E agora, de turno integral, né, que a partir do pré-sal, que a presidenta Dilma coloca esse valor significativo para a educação, nós vamos ter muito mais recursos e nós vamos começar, principalmente pelas escolas da periferia, turno integral. Essas crianças têm que estar cuidadas, elas estudam muito pouco. 2h30 mostra a pesquisa que é de conteúdo, né? Porque, obviamente, e um conteúdo que a professora não consegue ter tempo de trabalhar, né, a sua fixação, né, com os alunos, porque ela já tem que cumprir o currículo e o outro dia já é outro conteúdo, a criança não aprendeu o conteúdo da segunda, na terça ela já tem um novo conteúdo e ela não tem ninguém em casa para reforçar. Então, a escola de turno integral é a grande resposta que nós vamos ter para criar adultos melhores pais, quando forem pais e mães, compreendendo o seu papel com seus filhos. Nós vamos ter uma geração melhor, que vai ser mais ética em relação à lei da vantagem, à corrupção, e nós vamos ter uma geração que não vai ter tanta dependência química como nós temos hoje. Então, essa ferramenta pública poderosa que acolhe 99% das crianças brasileiras vão passar pela escola, né? 99%, quase 100%, graças a Deus, passam na escola, e se for de turno integral, nós vamos trabalhar com qualidade, valores, e também vamos trabalhar para as crianças terem sucesso escolar. Porque criança que é reprovada, né, que não aprende, é criança que não se acredita, ela não tem autoestima, ela não vai para frente. Então, criança que passa em prova, porque estudou, né? Não vai passar em prova porque... Mas ela tem que ter alguém para reforçar aquele conteúdo que ela deu de manhã. Ela deu um conteúdo de manhã, de tarde, ela tem que estar na escola para reforçar, para ela aprender mesmo, e aí ela volta outro dia, porque ela vai saber responder para a professora Edson, e ela vai se achar. Ela tem que se achar. E, além de tudo, né, as próprias propostas alternativas que as escolas, algumas já oferecem, mas que eu acho que tem que ampliar cada vez mais, a dança, prazer, né? é a música, é a capoeira, é uma série de atividades alternativas que façam também essas crianças se sentirem seduzidas por estar dentro da escola, convivendo coletivamente, né, deputada? Vai gostar da camiseta da escola, vai gostar da sua escola, porque ela vai ter time, ela vai competir, a boa competição, e ela vai saber o conteúdo também. Então, nós vamos ter uma geração, depois da escola de turno integral, tenho certeza absoluta, né? Tenho me focado nisso, porque quando tu me pergunta da droga, quando fala no comportamento da lei da vantagem, do esperto, que é a corrupção, né? Quando tu fala em pais que não conseguem dar regras para os seus filhos, é porque a escola ela precisa ajudar a trabalhar essa formação. Não é só ela, mas ela precisa ajudar a trabalhar essa formação. Ela é a ferramenta mais potente. Nós vamos para o intervalo e quem sabe não, até mesmo quando a gente fala em limites, tem problemas na sociedade em relação à agressão, ao problema de agressões que acontecem, violência, homem contra mulheres, quem sabe essa própria visão, a partir desta escola de turno integral, né, e Exatamente, a questão da desigualdade de gênero, né, onde o menino, depois que vira jovem, já começa a dominar a fêmea. A ideia ainda da desigualdade de gênero, que também tem que ser trabalhada na escola, e é uma lembrança importante. Está ligado, hein? Você está ligado. Vamos para o intervalo na sequência? Claro que nós vamos prosseguir o programa Entrevista. Não poderia ter retornado pós-eleição de forma mais especial do que conversar com a deputada, e foi vereadora nessa casa, muitas vezes subiu à tribuna, né, tratando temas palpitantes, né, na Câmara Municipal de Pelotas. Vamos ao intervalo. Na sequência, nós retornamos ainda conversando com a deputada estadual Miriam Marrone no programa Entrevista aqui na TV Câmara. Essa arma já matou uma pessoa.
E essa arma matou uma família. Vá com calma. As pessoas esperam. A vida não. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço, sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis. Podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar. Com nome e sobrenome eu garanto os meus direitos. Eu tenho direito de ter os meus documentos. Eu tenho direito de trabalhar com carteira assinada. Eu tenho orgulho do meu nome. Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha, o registro de nascimento é um direito que dá direitos. Se você é do tipo que não doa sangue por ter medo de agulha, então imagine a dor de uma mãe que perdeu um filho por causa do teu medo. Imagine então que sua coragem pode salvar uma vida. Se você é do tipo que não doa sangue por falta de tempo, tomara que você nunca dependa do tempo para viver. Se nós estamos te pedindo, é porque você faz falta. Doe sangue. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Pelotas. Retornando com o programa Entrevista aqui na TV Câmara, o bate-papo rola até, inclusive, no intervalo não para, né? Não para aqui os assuntos que a gente vai tratando, conversando, relembrando muita coisa também, né, deputada? É verdade. E agora há pouco, olha, relembrava até a questão do Porto da Chácara, mas eu me lembro daqueles momentos, né, da luta pelo polo naval, né, com o contato na época ministra, hoje o presidente Dilma Rousseff, da própria questão da rediscussão do pedágio, que hoje a gente acabou sofrendo um efeito, ou seja, desativaram o Barra do Ribeiro, reduziram em outras praças. Eu lembro de todos esses temas que a deputada estava lá, né, lutando e envolvida nessas questões. Né? É verdade, Edson. Já vejo que o Edson está de cabelo branco. É verdade, é o tempo, né? É o tempo, né? Mas é o conhecimento, o compromisso que eu acho que a gente vai tendo com a região, né? Então, o tema do desenvolvimento, eu tive oportunidade agora no governo do estado, né, junto com o governador Tarso, de me dedicar justamente a esses temas do desenvolvimento. Então, para a região, nós trabalhamos muito para apresentar a Metade Sul para os leilões do governo federal na questão do tema eólico, né? Nós, com certeza, já caminhamos para ser a região com o maior número de parques eólicos do país. Que estágio está esta questão da produção de energia? Nós temos agora, recentemente, semana passada, retrasada, nós assinamos mais um parque eólico na região do Chuí e Santa Vitória, né? Já são 4 parques naquela região e grandes parques, né? Agora nós fechamos o contrato com o Parque do Povo Novo, aqui na saída, né? Terá um parque eólico ali, além do Parque do Cassino. Também estão sendo apresentados o Parque Eólico lá de São José do Norte, Bagé e a Terra do Vini, que nós falava agora, né? Pinheiro Machado. Pinheiro Machado. Né? Então, todos esses projetos nós trabalhamos para disputar nos leilões do governo federal. Pessoal, o Vini é o Vinícius Peraça, que é um jornalista que trabalha junto à equipe da deputada Miriam. Não, ele disse, não, Ana, agora além da carne de ovelha, que ele está nos prometendo um churrasco, né, Gabriel? Que é muito boa a carne de ovelha lá de Pinheiro Machado, agora o vinho, né, e a azeitona, o azeite. Então também vai ter parque eólico, eu mexo com ele, então. Agora, como é importante a gente ver essas discussões todas, né, da questão da produção da Metade Sul, aproveitando
tecnologias da Embrapa Emater. Há pouco tempo eu dizia vinho, uva Quando, nessa região. né? Não, nem pensar. Uva é lá em Caxias, Bento Gonçalves, é na região da Serra. Isso é a Embrapa Emater, né? A Emater recebeu mais de 1.000 funcionários novos, nós reativamos a Emater e a Embrapa também, então, por isso que esses temas acabam tendo novas tecnologias e a região começa a discutir coisa que nunca discutia. Agora, um outro tema importante, a eólica, né? Eu falei, nós estamos reativando o Porto de Pelotas, também uma pauta que o governador me encaminhou, né, para que a gente, com a chegada do Eduardo Abreu no Porto há um ano atrás, nós tivemos uma condição de trabalhar mais efetivamente. Eu sei que as pessoas ficam um pouco reticentes quando a gente fala do Porto, porque foram muitos anúncios no transcorrer do tempo e as pessoas ficam ansiosas de poderem ver aquela área tão importante da região sendo reativada com a utilização do porto, cargas. Dessa vez a coisa está acontecendo, deputada? Não serão mais prédios fantasmas, né? Nós já estamos fechamos o contrato com a Celulose Sul Rio Grandense, que está em Guaíba, né? Mas ela e não teve oportunidade de se instalar aqui, porque aqui não foi apresentado, né, um parque, um distrito com as condições de ser atrativa, assim como também do Polo Naval, né, que eu tive o privilégio, como tu lembrou, de ser convidada pela, então, hoje presidenta Dilma, mas era ministra de Minas e Energia, ela me chamou lá, ô Baixinha, vem cá, assume a articulação para o Rio Grande do Sul não perder o Polo Naval. E eu assumi, eu lembro, né, que o Edson me acompanhava muito por causa da Rádio Universidade, o teu programa, aquele às 10 horas, né, muito bom, saudades daquele programa. Lá, então, a gente conseguiu efetivar a vinda do Polo Naval para o Rio Grande do Sul. Mas eu recordo muitas vezes da senhora dizer, eu estou preocupada porque o Polo Naval está acontecendo na região e a Pelotas não está se preparando para absorver e aproveitar esse investimento. Só vê passar na BR, né? Antes a gente não tinha oportunidades. Com o presidente Lula, né, com o governador e com a Dilma, nós estamos vendo isso, é duplicação, né, da 116, é a duplicação da 392, é a energia eólica, é a questão do polo naval, centenas e centenas de pessoas trabalham lá em Rio Grande, mas eu queria aqui também as empresas do polo naval, né? As empresas que fabricam os componentes, mas nós temos que trabalhar melhor essa proposta, né? Acho que o Poder Executivo tem que se mostrar mais, né? Tem que ser incisivo, tem que ir atrás, Mas nós do governo do Estado, certo, só para te dizer, o que é a minha tarefa do governo do Estado, né? Que eu tenho orgulho, eu pedi ao governador a Chácara da Brigada para transformar em distrito industrial. Certo. Né? Um distrito industrial adequado, cuidado com o meio ambiente, né? Conseguimos efetivar a regularização da área, demorou bastante, mas finalmente consegui regularizar, né? A área está destinada para o distrito industrial e nós estamos agora em fase de... já contratamos a empresa em Geoprospec, né? O Gabriel me assopra de lá. Soprou, a gente ouviu aqui. Geoprospec, nós já vencemos um ano do processo de licitação para a verificação da licença ambiental. Esse é o processo legal, né? Tem que ter uma empresa que estude a área, estude a fauna, defina todo, para depois, então, nós começarmos as obras de terraplanagem e aí ofertar para empresas muito ligadas ao polo naval. Uma delas, né, importante, são as que fabricam pequenos navios de apoio às plataformas, né, que é um programa do governo federal. Mas, ao mesmo tempo, ao lado, né, nós temos o porto, que eu dizia antes, nós estamos já avançando muito nesse processo para que aquilo não continue sendo região fantasma. O Porto de Pelotas que vai estar... que a administração está ligada diretamente a Rio Grande? Não está, porque eu vi uma proposta nesse sentido, não chegou. Aquilo foi um equívoco lamentável, né? Muito mais por acharem que os funcionários passariam ao Porto Marítimo. São duas legislações completamente diferentes. Uma coisa é o lacunar, outra coisa é o marítimo. Não tem, aquilo é ilegal, não prosperou, né? E não precisa. Nós temos o mercado lacunar para ser disputado. Está aí, ó,
A celulose sul-rio-grandense vai pegar toda a madeira lá de Pedras Altas, Pinheiro Machado, Canguçu, de toda a região ela pega a madeira e ela traz até o Porto de Pelotas, pelo novo acesso que nós estamos construindo, que eu digo nós, o governo do estado, porque Porto é governo do estado e governo federal, o novo acesso antes da ponte de Rio Grande, para que ali em torno de toneladas de madeira vai ser escoado pelo Porto de Pelotas. Certo. Mas não só esse contrato, né, como também o novo contrato com a empresa coreana, exatamente, que vai deixar os navios aqui para manutenção e conserto. Ela pesca nas Malvinas Lula e deixa os seus navios aqui, cria um mercado de estaleiro, né? Fortalece mercado para estaleiros consertar navios, além do que a chácara poderá proporcionar. E o Porto, também o terceiro contrato do Porto, né, que será efetivado provavelmente já o mês que vem, empresas que estão trabalhando para o polo naval, principalmente empresas que ganharam licitações para a EBR, né, lá de São José do Norte. Vão se instalar no Porto de Pelotas e escoar toda materiais metais mecânicos pelo Porto de Pelotas. Então, nós temos 3 contratos que vão reativar o Porto, além de aguardar essa questão que o governo federal está encaminhando, que é a hidrovia Brasil-Uruguai, né? Que aí Uruguai, Brasil, pelo o São Gonçalo e a Mirim. Eu sei que o deputado Fernando Marrone, que agora volta eleito, isso é muito importante para a cidade, né? Então vai ter Porto Alegre e Brasília, Pelotas, Porto Alegre e Brasília, né? E tem a questão do trem de passageiros, que é uma proposta já há algum tempo que foi apresentada, Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande. Sei que isso depende de articulação, né? Articulação Estado, Governo Federal, e aí eu sei que os gabinetes vão estar mais do que a relação familiar, também próximos nas tarefas a serem executadas na região, né? Nós tivemos semana passada, retrasada, uma nova audiência sobre a questão do trem. Eu sempre digo, né, que o Marrone foi extremamente de fé, ele acreditava nisso, ele tirou das gavetas, né, porque parecia, não, mas um trem de passageiro. Chegava lá no governo federal aquilo, e ele tirava das gavetas e insistia, e o governo federal, o Ministério dos Transportes, aprovou primeiro o estudo de impacto ambiental, econômico e social, que ficou pronto esse ano, né? Afirmando da sua viabilidade econômica, do número de passageiros, que eu não me lembro bem, Gabriel, o número de passageiros que integra Capão do Leão, Pelotas e Rio Grande, né? 3.000 passageiros. 352 mil? Não. 352 passageiros, está certo. 352 passageiros dia? Não. Por trem. Por trem. Por isso que eu achei que era alguma estimativa. Não, então, eu não lembro bem o número, né, mas dava 4.000 por dia, me parece, né? Certo. 4.000 passageiros por dia, o que justifica a aprovação no governo federal para investir na nova malha, né? A malha da ALL continua, porque ali é um contrato de concessão que ainda tem alguns anos, né? E tem que respeitar o contrato, apesar da nossa preocupação com esse contrato, mas é uma nova malha, né? Ao lado desse trajeto que servirá para trem de passageiro. Então, está caminhando muito bem, acho que a persistência do Marrone de não desistir, né? Hoje a gente já vê recursos que foram viabilizados e vai ser uma PPP, né? O governo constrói e concede a iniciativa privada para explorar. Uma empresa que está interessada no trem é a Engevix, que é do Polo Naval. Já numa reunião em Rio Grande, mês passado, né, ainda houve a lembrança, né, do Gerson Almada sobre isso. Não? Eu sou parceiro para disputar essa parceria público-privada sobre a questão do trem de passageiros. Quais são os seus grandes desafios nesse novo mandato?
É a questão do porto, a chácara, o distrito industrial, são os grandes desafios. E o que muda? Porque, na verdade, a partir de 1º de janeiro, o governador Tarso Genro deixa o comando do Estado e assume José Ivo Sartori. A presidente Dilma foi reeleita e permanece, né, no comando do país. Como é que a senhora entende que possam ser essas relações daqui para frente? Olha, Edson, né, eu quero efetivar tudo isso que eu falei, né? Eu venho falando no início da nossa entrevista das questões da dependência química, né, das questões sociais, efetivar a escola de turno integral, que para mim esse é o eixo, né, de mudar muita coisa do comportamento, de valores. E nessa pauta, junto com as questões sociais, acho que tem um projeto que eu quero ver passar, que cria uma política especial para filhos de apenadas, né? Porque eu vejo que quando a mãe vai presa, né? Os filhos ficam soltos, sem nenhum cuidado não pode dizer, mas eles ficam na casa de um tio, na casa de uma avó, que é pesado financeiramente, né? E acabam também repetindo o exemplo do pai e da mãe e indo para o crime. Quase que 78% dos filhos de mães contraventoras e pais contraventores, né, seguem esse caminho do crime. Então, o que eu observo é que nós não temos nenhuma política de cuidado, de seguir, de proteger, de dar auxílio financeiro para a família que for cuidar, de botar em escola de turno integral, de monitorar a vida desse pequeno, dessa pequena, para ser protegido, para que ele tenha oportunidades, né? Porque o que a gente vê quando a mãe está no presídio, a mãe quando fica, ela mantém um certo cuidado, um certo lar. Quando a mãe vai embora, né? Então esse projeto é um projeto que eu quero efetivar, né? E vou ter uma discussão extremamente respeitosa com o governador Sartori, né? Acabou a eleição, para mim isso tem maturidade, responsabilidade política, né? Para mim acabou a eleição, é trabalhar pelo Rio Grande, é trabalhar com respeito, com consideração a quem se elegeu, e tenho certeza que o governador eleito também pensa dessa forma. Então é seguir, né, todas essas ações... Com a energia do parque eólico ou da termo? Da térmica também. Nós temos muito que fazer, efetivar nesses projetos que eu falei, que são oportunidades que o governo federal trouxe para a região, né, que a presidenta Dilma trouxe, que nós temos que efetivar, depende de nós, né? Então, eu faço a minha parte, sim, que é efetivar a região para ser o parque eólico, mas tem o novo desafio, que é esse desafio de ganhar, e agora é dia 29 de novembro, o leilão. Eu e o Marrone nos envolvemos diretamente há 1 ano e pouco, 2 anos, para que o projeto da nova termoelétrica, uma usina, né, que se instala no Porto de Rio Grande, através de um projeto da empresa Bolognese e da British Petróleo, né, que fornece o gás, e nós teremos vários que eles chamam de city gates. Um city gate é um terminal em Pelotas com ramificações, um terminal provavelmente em São Lourenço, ou TAPS, com ramificações, e vai seguindo através de um gasoduto. Eu lembro que quando reformei a minha casa, que é na 15 aqui, e a minha casa é muito antiga, né, que era do vô do Marrone, a gente, quando fez a reforma, encontrou gás, tubulação de gás. Pelotas tinha gás encanado, né? Nós queremos voltar o gás encanado para a indústria, né? Para a indústria, porque o que eu tenho me envolvido nesse tema, porque o gás industrial, ele é 3 vezes mais barato que a energia elétrica. Então, a região ela vai se tornar ainda mais atrativa. Como, né? a travessia de São José do Norte ou não? A travessia Pauta do Marrone, que também agora começa a empresa ser licitada para fazer o estudo de impacto ambiental. Aí é o túnel ou a ponte. Então, a região está tomada de continuidade de tudo que o governo federal tem construído aqui na região. Tem uma pergunta que não foi combinada, não sabe, mas antes eu vou tocar, porque durante o processo a gente sabe que a legislação eleitoral, ela impõe uma série de restrições, mas houve uma recepção aqui junto
à presidência da Câmara, onde foi recebido pelo presidente Ademar Ornel, junto com o vereador Beto Z3, quando a LifeMed trouxe uma novidade. E eu sei que houve um envolvimento muito grande da deputada estadual Miriam Marrone para que isso se concretizasse. Ou seja, a produção dos filtros para a hemodiálise, né, para o território brasileiro, né, que boa parte vai ser no gradativo, mas que hoje são importados, mas que uma empresa de Pelotas começa, a partir dessa articulação, com o Lafergues, governo do estado, e da deputada Miriam Marrone. E a LifeMed. Foi bárbaro, né, porque eu acredito isso ao Franco, da LifeMed, que é um empreendedor, né, foi atrás, e a política do governo federal e a política do governo do estado. Me procura, obviamente que eu tenho o dever de apoiar e fazer as articulações necessárias para que a minha cidade ela seja polo dessa tecnologia, e eu tenho trabalhado muito por isso, e nós vamos ter a primeira fábrica da América Latina fabricando filtro de hemodiálise, se Deus quiser. Estou chegando à reta final, mas deputada estadual Miriam Marrone já foi vereadora, mãe, a avó. Olha que isso, às vezes, né, as mulheres por vaidades, não, vó, ai, né, essa coisa de... Eu amo ser avó. Mas eu lembro das postagens, essa coisa, né, de acompanhar as fotos, a alegria de dizer, não, eu sou vó. Né? É essa coisa da família, Acho né? que a melhor coisa, hoje a minha neta, ela mora em Criciúma, né? A minha filha passou no concurso, é defensora pública, que eu tenho muito orgulho, né? E a minha neta está lá, mas estão muito bem, né? A gente se fala por telefone um dia sim, um dia não. Então, eu acho que me dão muita força, né? Ela agora, na eleição, ela estava aqui e ela acende sempre velas e reza, né? Para tudo dar certo. Então, ela é minha grande companheira, né? E as minhas filhas também. Então, a gente se sente fortalecido quando, né, tem... E eu sou muito da casa, né? Eu sou muito da família, faço super, vou ao açougue, vou na farmácia, boto meu chinelo de dedo. E eu gosto muito de manter, né, a Miriam... E essa Miriam está preparada para 2 anos para um desafio, um novo desafio ou não? Não, eu estou preparada para o desafio de agora. Tudo isso que eu falei, Edson, requer muita dedicação. A coisa que a cidade mais pergunta, é a última questão que eu faço nesse momento. A cidade pergunta, a cidade diz, ela vai ser candidata a prefeita? Eu acho que a gente tem que cumprir a missão agora, né? Eu acho que essa questão do desenvolvimento econômico, eu quero... né, efetivar para que aconteça esses projetos sociais, né, da escola de turno integral. Eu tenho muito que pensar agora, e isso repercute na minha cidade, na minha região. Eu acho que ainda falta muito, né? Tem que aguardar para ver o que é a minha missão, o que meu partido pensa, né? Hoje eu tenho essa tarefa com o Estado e com a presidenta Dilma, que é minha querida amiga, né? E que eu tenho muito que trabalhar com os projetos com ela e com o governador Sartori, sim. Agradeço muito a presença e que possamos até em outras oportunidades voltar a conversar. Foi um prazer imenso recebê-la aqui na TV Câmara, no plenário da Câmara Municipal. Estamos neste momento, né, no plenário da Câmara Municipal, na tribuna onde a deputada... Eu sentei ali, ó. Sentou ali, né? E tantas vezes subiu à tribuna para tratar temas, não que hoje não trate, mas na função de vereadora nesta casa, né, com tantas relações, projetos, discussões, e que a gente teve a oportunidade de conversar aqui nesse plenário para falar um pouco da deputada estadual Miriam Marrone. Obrigada, Foi um prazer Edson. imenso recebê-la. Muito obrigada, Neto, é muito querido, meu amigo, e parabéns pelo programa. Muito obrigado, deputada estadual Miriam Marrone. O programa Entrevista fica por aqui. Nós retornaremos com uma nova edição aqui na TV Câmara. Um abraço a todos e até lá.